Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, um desafio onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias, durante 365 dias consecutivos, um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer e meditar diariamente. E hoje eu gostaria de falar sobre a democracia. Nós vivemos em uma democracia? Bem, vamos deixar a resposta para essa pergunta para o final do vídeo. E eu vou dar alguns detalhes sobre o que significa a palavra democracia desde lá do original dos gregos, que foram quem inventaram essa palavra. E você, se você acompanhar o raciocínio, você acompanhar a descrição, você vai saber a resposta para essa minha pergunta inicial, se a gente vive em uma democracia ou não, por conta própria. Bem, a palavra democracia ela é formada por duas palavras gregas, demos e kratia. Demos significa povo e kratia, governo. Pois bem, só que demos em grego ele tem dois significados. Ele pode significar tanto povo como a palavra povoado, ou cidade, ou estado. Complica. Porque democracia todo mundo fala que é o governo feito pelo povo, mas esquece de colocar esse detalhe de que a palavra demos ela pode significar muito mais coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa explicação que eu vou dar agora renderia um clique inteiro, mas para ajudar vocês eu vou colocar aqui bem resumido. Em português nós temos as três palavras entre, entre e entre. Não estou brincando, são três palavras diferentes. Eu vou usar o inglês para você entender a diferença dessas três palavras que parecem a mesma coisa, elas escrevem iguais, mas são diferentes. Pois bem, quando chega alguém em sua casa e você fala entre, que é o imperativo do verbo entrar, em inglês é get in, get inside, vem para dentro. Quando a gente fala assim, eu estou entre traidores, eu estou entre cobras, pessoas perigosas, pessoas falsas. Em inglês, esse entre vai ser between. Se tem um do lado e um do outro, você sentou duas pessoas desagradáveis no cinema, na igreja, por exemplo, você está between, entre essas duas pessoas. Agora, se você descobre que existe um traidor entre o seu grupo que anda fofocando em outro lugar, você vai dizer que existe um traidor among. Percebeu? Em inglês fica get in, between e among. São três significados diferentes que em português nós usamos entre, entre e entre. Demos tem essa mesma propriedade. Ele pode significar tanto povo em um nível abstrato, quanto povo em uma coisa concreta, como por exemplo, a democracia grega era formada por vários povoados distintos onde cada um fazia a sua lei. Percebe que agora começa a ter um corpo, uma roupagem, uma aparência mais política do que o governo feito pelo povo, e a gente não sabe que povo é esse que governa, sendo que tudo que é votado, tudo que o povo pede, os governantes brasileiros não fazem, a coisa fica complicada. Mas vamos lá. Pois bem, o Kratos governa. Como era formado um povo? Bem, o povo, os gregos diziam que era formado pelo cidadão. Hoje em dia, nós temos a ideia de que qualquer pessoa que nasceu em qualquer lugar, só do fato de ter nascido naquele lugar, já é cidadão. Nasceu no Brasil, cidadão brasileiro. Nasceu no Paraná, cidadão paranaense. Nasceu na Rússia, cidadão russo. Mas não era só nascer. Não era só nascer que fazia alguém ser cidadão grego. O cidadão grego era alguém que estudava e ele entendia toda a história daquele povoado e da raça grega. Então ele, por exemplo, nascia em Atenas. O cara, para se tornar um cidadão ateniense, ele tinha que estudar toda a história de Atenas, ele tinha que entender toda a mitologia grega e entender todo o funcionamento e o pensamento do povo grego como um todo e do povo espartano como um todo. Por que eles faziam isso?
Eles faziam isso porque eles sabiam ver a diferença. Alguém que é um cidadão, ele dava a opinião com base na verdade. E o outro, ele daria só a sua opinião com base em sua experiência sensorial própria, próxima ali, a sua vivência, sem saber de onde os atenienses vieram, qual é o costume de vida deles. E o tema de diferença entre verdade e opinião é um dos primeiros temas que tem nesse livro aqui do Adler, Como Pensar sobre as Grandes Ideias. Democracia é uma delas. Então, nós percebemos o seguinte, que o grego estava falando com democracia não era um governo onde todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Democracia para o grego era o seguinte, eram povos que em seus grupos podiam fazer suas próprias leis, não em um país geral, mas em uma cidade, como a gente vê, Esparta, Creta, Atenas, e a democracia era feita por cidadãos. Os cidadãos eram pessoas que estudaram para poder dar a sua opinião. Não era eu acho que. Então, por essas informações que eu passei, você chega a que conclusão? Nós vivemos em uma democracia? Bem, eles dizem que a democracia é onde todo mundo pode se expressar, desde que você não fale contra certos grupos. Desde que você não fale a sua opinião verdadeira, desde que você não vá contra a opinião da minoria que grita mais que a maioria. Porque tudo bem você falar mal de uma religião, mas você não pode falar mal de certas práticas, que essas práticas se tornaram superiores a religiões. Então, hoje nós vemos muitas pessoas falando que tal ou qual governador, tal ou qual político, ele está atentando contra a democracia, ou usam a palavra instituições democráticas. Não precisa de instituições para manter a democracia. Na verdade, você precisa de cidadãos que saibam, cidadãos que estudem, cidadãos que não deem só opinião, mas eles falam aquilo que eles veem de verdade. Isso é bem diferente essa opinião é bem diferente de uma opinião crua na base do eu acho que. Pois bem, esse foi o clique de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Clique em curtir, compartilhar, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima.